Olá, querida mãe. Hoje é o seu dia. E como é bom a gente poder falar uma palavra de elogio todos os dias para a mãe. Eu já não tenho mais a minha mãe. Minha mãe já partiu há muitos anos, mas graças a Deus ela partiu no Senhor. A minha mãe foi uma pessoa que nos últimos anos da sua vida padeceu muito sofrimento, porque, embora nunca tenha bebido, a minha mãe tinha cirrose e frequentemente ela sofria de coma hepática. Então foi um período de muito sofrimento. Mas o sofrimento ajudou a minha mãe a crescer muito. Eu notei que à medida em que os anos passavam e ela sofria, ela também teve um desenvolvimento muito grande em relação ao seu caráter. Minha mãe era adventista do sétimo dia de berço. Mas era uma pessoa que, como muitos que nascem na igreja, é, precisa de algum tempo para poder desenvolver uma experiência um pouco mais estreita com Deus. E ela conseguiu isso. Minha mãe se tornou uma pessoa muito leal, muito fiel a Deus, uma pessoa muito consagrada a Deus, particularmente também por causa do sofrimento. Mas o sofrimento, de maneira alguma, fazia com que a minha mãe se tornasse uma pessoa taciturna, uma pessoa assim, sombria. Pelo contrário, ela era uma pessoa muito alegre. Minha mãe era muito alegre, ela sorria muito, ela ria espontaneamente e ria várias vezes ao dia. Cuidava de 7 homens, 6 filhos e mais um marido. Minha mãe fazia praticamente tudo. Tudo, tudo, tudo. E não reclamava. Era uma pessoa que estava sempre pronta. E sempre tirava um tempinho à tarde para poder conversar com as amigas, até com os filhos. Eu me lembro, nós sentávamos no quintal e ficávamos ali conversando. Era uma coisa realmente muito legal. E normalmente, quando eu me lembro da minha mãe, eu não penso no sofrimento, eu não penso nas dificuldades, eu penso naquele rosto alegre dela, no sorriso dela. É isso que me vem sempre à mente. E do cuidado também que ela tinha com os filhos. Sete homens dentro de casa, não é fácil. Ela não teve filhas, né? Só filho. E eu queria ler um texto aqui, algo que o anjo falou para a Virgem Maria, e ele é bem interessante, o texto está em Lucas capítulo 11, versículo 28, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Então, eu quero dizer, repetindo as palavras do anjo, o Senhor é contigo. Mãe maravilhosa, mãe que cuida dos filhos, mãe que se preocupa em estabelecer um vínculo do seu filho com Deus, assim como a Virgem Maria procurou fazer com seu filho, depois que ele nasceu, depois que o recebeu, cuidou dele. Aqui no capítulo 2, Lucas capítulo 2, no verso 52, nós temos o resultado do cuidado de Maria com relação ao seu filho Jesus Cristo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu me recordo muito bem, quando eu estava ainda fazendo doutorado na PUC, e de vez em quando os professores falavam a respeito das missões, porque os católicos fazem muitas missões sociais e fazem muitas missões em comunidades, né, em favelas. E me recordo muito bem que os professores eles costumavam dizer: evitem associar a figura de Deus com a imagem do Pai, não é? Porque nesses ambientes, em comunidade, muitos pais abandonam os filhos e muitos maltratam os filhos. Então, eles não têm uma visão muito boa, de uma maneira geral, uma visão muito boa do pai, mas eles idolatram praticamente as mães. Por quê? Porque a mãe é aquela que cuida, é aquela que, quando o homem vai embora, ela permanece ali. É aquela que fica com o filho, mesmo que ela não tenha um trabalho, não tenha um emprego, ela morre pelo filho, ela se sacrifica por ele. Então, normalmente na comunidade, eles têm um amor muito grande pela mãe, eles valorizam muito a mãe. E isso às vezes se reflete até na maneira como alguns, até fora da lei, vamos dizer assim, eles encaram as pessoas que têm uma Bíblia, as pessoas que revelam como crente. Eu mesmo já passei por uma situação assim. Eu me lembro que há vários anos nós sofremos um assalto na Rio Manilha, ali na entrada de Boa Vista, ali em São Gonçalo, não é?
E eu tinha ido comprar um televisor naquela época e mais uma antena, naquela época era Texat, né, que transmitia os canais da TV adventista, né, que transmitia aí a programação adventista. E, e nosso carro deu um problema de pneu, furou um pneu e nós paramos e anoiteceu. Eu parei ali para poder corrigir o problema, trocar o pneu. E nós fomos assaltados durante aquele período ali. E o indivíduo perguntou o que era aquilo que estava na mala do carro, eu disse que era um televisor, mas não, e essa outra coisa, não, é uma antena, eram 2 caixas grandes. Ele falou, passa tudo lá para outro carro, que era para o carro deles. E eu peguei ali a antena primeiro, né? E fui andando, tinha uns 5 bandidos, tudo com armas pesadas, né? No canto assim da rua, bem no canto. E de costa para a rua estava o chefe deles, com uma arma assim, segurando assim no peito, parecia ser uma dessas armas automáticas. E aí eu até quebrei uma regra, porque a gente não olha para o rosto deles, e eu olhei para ele e falei assim, filho, fica tranquilo, a gente não vai te dar trabalho, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de errado, a gente vai colaborar com você. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, vocês são crentes? Eu falei, sim, somos, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ele olhou para o pessoal da quadrilha, né, que eles tinham pego lá a bolsa de uma pessoa que estava conosco, e mais a minha esposa estava ali também no canto, e ele falou assim, devolve tudo, devolve tudo, devolve tudo. Aí os outros ficaram sem saber, falaram, devolve, rapaz, já mandei. Aí, quando ele falou, devolve tudo, eu fui e coloquei lá a antena de novo no carro, né? Eu voltei para agradecer. Ele estava entrando no carro dele, levantou a arma para cima e falou assim, irmãos, vocês não viram isso aqui não aconteceu, vão com Deus. Então, possivelmente, aquele rapaz ali, ele deveria ser filho de uma mãe evangélica, possivelmente. Então, isso acontece muito, eles têm uma consideração, um respeito muito grande pela mãe, porque é aquela mãe que cuida. Então, mãe é isso, a mãe, mesmo que os filhos muitas vezes se desviem dos caminhos, mas eles nunca se esquecem daqueles valores, daquelas coisas bonitas que eles aprenderam na infância, né? Isso me ocorreu assim esse episódio, porque eu nunca deixei de pensar nisso. Que é claro que Deus atuou ali, mas possivelmente aquele jovem, ele devia ser filho de uma mãe evangélica e ele talvez até ele mesmo, né, tenha sido evangélico no passado, tenha sido até mesmo um adventista do sétimo dia. Então eu queria deixar essa mensagem para você, mãe, que você continue firme no Senhor, dirigindo a vida de seus filhos nos caminhos do Senhor, para que quando ele retornar a esta terra, e dentro em breve ele virá nos buscar, você possa dizer assim, Senhor, aqui estão os filhos que me incumbiste de cuidar para entregá-los em tuas mãos. Aqui estão eles. Louvado seja o nosso Deus, que Deus abençoe a todas as mães, que Deus fortaleça na fé, que Deus dê a vocês essa graça de tanto carisma, de tanto carinho, de tanta paciência. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém.